Olá, bem-vindo a mais um programa Reflexões, hoje com a ilustre presença de Manuel Camargo, que é advogado, pós-doutor em Direito Administrativo pela Universidade de Burgos, é professor de Direito, advogado, uma experiência muito abrangente em termos de terceiro setor, direito eleitoral, etc., e que está aqui hoje para conversar conosco sobre várias coisas, né? Talvez pelo viés do direito, talvez pelo viés da imagem, né? O Manuel também é fotógrafo, né? Então, a gente está aqui hoje para compartilhar com você, que está do outro lado dessa interface, que é a tela, para entender um pouco o que é a vida, né? E o que é o regramento dessa vida. Então, Manuel, seja bem-vindo. Uma questão que eu queria colocar, Manuel, sobre o direito, né, sobre essa área, pela qual eu tenho uma grande admiração e, ao mesmo tempo, que me coloca um certo constrangimento, em certo sentido, e que ele começa na medida em que o símbolo é uma deusa cega que tem uma balança e uma espada na mão. Para mim incomoda muito que alguém com aquela espada esteja vendada, né? Como é que a área elegeu isso como símbolo? Por que é dessa forma? Na verdade, esse símbolo, ele pretende, de alguma forma, representar, né, algo que o direito diz que é, mas não é, imparcial, né? Há um teórico português, muito festejado aqui no Brasil, que é o Boaventura de Sousa Santos. Ele diz que o direito contemporâneo padece de uma cegueira epistemológica, né? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o direito contemporâneo perdeu os elementos e as condições procedimentais, metodológicas, necessárias para, vamos dizer assim, ver o que de fato acontece no real e que está sujeito ao seu julgamento, está sujeito ao seu regramento. Eu gosto muito de um conto de um escritor africano, Aqualusa, que é um pequeno conto que diz por que é importante ver as estrelas. Esse conto começa com um grupo de africanos que chegam em Londres, se hospedam no hotel chiquérrimo de Londres para realizarem uma tarefa burocrática qualquer em Londres. Um deles fica no hotel à noite, estudando, era muito honesto, muito íntegro, né? Ao contrário dos demais, passa a noite toda ali no hotel, estudando os autos, estabelecendo a estratégia da ação seguinte para defender os interesses do seu país e tal, e o grupo de amigos dele sai e vai num baile de travesti. E esse negro africano, ele dorme à noite, cansado de ler os autos, tal, o processo administrativo, e à noite acorda. Ele padecia de um certo tipo de sonambulismo, e ele acorda, vai ao banheiro e quando volta, em vez de entrar no quarto, ele sai do quarto, fecha a porta e não consegue abrir a porta do quarto. Ocorre que ele dormia nu, estava completamente pelado em um corredor de um hotel chiquérrimo de Londres, né? Ele, sonâmbulo ainda, deita num sofá do corredor. Quando acorda, se vê naquela situação, tenta abrir desesperadamente a porta do quarto, não consegue, e nesse momento ele pensa na sua avó, que se indignou pela primeira vez, ter ido numa cidade onde tinha luzes, e se indignou porque com aquelas luzes impediam que ela visse as estrelas. Por isso o título do conto. Mas ele, diante dessa situação, não vê outra alternativa senão descer e ir até a portaria para pedir a chave. Nu, completamente nu. Chega na portaria
e quem o atende é um irlandês. O Aqualusa diz, um irlandês, muito irlandês. E aí ele pede a chave, o irlandês dá a chave para ele entra no elevador e o irlandês comenta, que dignidade esse homem. E acaba o conto, né? Eu acho esse conto muito significativo. Por quê? Esses dias contava para meus alunos o conto e dizia o seguinte, bom, imagine a polícia inglesa passando à frente deste hotel, vendo um negro nu na frente de um irlandês bem irlandês. E, no mesmo momento, ingressando os seus amigos de terno, que foram num baile travesti. Qual seria a leitura? A leitura seria a leitura do direito. Né? O negro está cometendo um ilícito e aqueles de terno que estavam entrando no hotel, obviamente, estavam dentro da legalidade, eram cidadãos dignos. Quando, vamos dizer assim, ele estava nu ali precisamente porque era digno, né? Ao contrário dos demais. Então, muito provavelmente, ao contrário dos demais, né? Sem fazer julgamento aos demais, o fato é que, vamos dizer assim, é dessa cegueira que padece o direito, né? Então, esse símbolo do direito, se antes tinha uma conotação positiva, que postulava uma igualdade, um tratamento isonômico das partes, né? E que isso se mostrou mais um desejo do que propriamente uma realização, né? Por outro lado, hoje, nos conclama, né, a repensar o direito a partir dessa imagem, no sentido de que, de fato, é necessário hoje o direito tirar a sua venda, né, para poder ver aquilo que ele não consegue ver. Né? E aquilo até que ele regrou, na verdade. Exatamente, aquilo que ele regrou, porque, vamos dizer assim, o regramento do direito, ele atinge visibilidades, né? E ele não, vamos dizer assim, ele não tem instrumental técnico para alcançar invisibilidades, né? O conto do Aqualusa mostra grandiloquentemente essa situação. O irlandês, né, viu o invisível. Viu o invisível. A dignidade do negro, né? Então, quando o direito analisa uma situação de furto, uma situação de homicídio, né, ele consegue ver, fundamentalmente, situações muito objetivas, né, vistas pelas testemunhas ou que a res delitiva deixa. Então, o direito cuida, vamos dizer assim, de visibilidades. E, no mais das vezes, as invisibilidades são mais importantes do que as visibilidades. Né? O Merleau-Ponty, grande teórico da fenomenologia francesa, dizia que, vamos dizer assim, o invisível é mais importante do que o visível. Até porque o invisível está no visível. Né? De tal modo que precisa o direito se desenvolver para ter a coragem, primeiro, de reconhecer que esta venda, né, foi colocada de modo falso. De outro, para reconhecer que precisa, ao retirar essa venda, né, conferir mais acuidade à sua visão para alcançar também invisibilidades. Eu acho que só desse modo o direito conseguiria, de fato, encontrar a justiça. E cumprir o seu papel. E cumprir o seu papel. Porque, na verdade, nós já conversamos sobre esse tema de forma diferente no passado, há uma distância entre direito e justiça. Né? Eu acho que até me corrija se eu estiver cometendo um erro, mas há uma formação em direito e é uma preocupação focada em direitos. Né? E justiça você tem que aprender em casa. Primeiro, você está cheio de razão, é isso mesmo, né? Há um desencontro entre direito e justiça. Né? O direito, ele se diz, né, protagonista da justiça, realizador da justiça, mas, de fato, ele não tem, ao longo dos anos, né, demonstrado
a plausibilidade desse encontro, como querem os juristas tradicionais. É absolutamente fundamental para você alcançar a justiça, do meu ponto de vista, é você entender que o direito ele é constituído pelo não direito. Né? Então, é absolutamente fundamental você ter a condição, na condição de julgador ou na condição de advogado, ao receber seu cliente ou ao proferir uma sentença, você ter claro, né, que há muito mais no objeto do teu julgamento, no objeto da sua defesa, do que a letra fria da lei. Né? E a letra fria da lei, no mais das vezes, nos cega, né? E nos conforta num lugar onde nós, de fato, não conseguimos ver a complexidade do real. Tem uma coisa que me chama muita atenção, é que o direito é uma área interface na sociedade. Ao mesmo tempo, permeia toda a sociedade e pouca gente é preparado para pensar sua vida em termos de justiça e direito. Por exemplo, na questão cidadã, como é que você imagina que as pessoas poderiam ter uma formação mínima nesse campo? O direito ele se sustenta num conjunto de ficções. Né? Uma delas é a ficção de que todos têm o dever de conhecer a lei, quando, na realidade, sabemos que a grande maioria não conhece a lei. Né? E ele parte da premissa, dessa premissa falsa. Né? E essa premissa falsa constrói um edifício de equívocos, né? na arquitetura do direito. Penso, Paulo, que o conhecimento do direito é importante, mas também, especialmente, a participação do cidadão na constituição do direito. Né? Então, para além do conhecimento, o direito tem, vamos dizer assim, nós cidadãos só nos tornamos cidadãos quando nos sentirmos também autores da lei. Né? O Habermas, um pensador alemão da última geração da Escola de Frankfurt, ele trabalha com o conceito de facticidade e validade para demonstrar isso. Quer dizer, a lei legítima é aquela lei onde o cidadão se sente também o seu autor. Né? Então, no mais das vezes, não apenas não nos sentimos autores, como sequer conhecemos o conteúdo da lei. Né? E eu acho que cria gostei muito que você colocou a palavra ficção, né? Porque, primeiro, é impossível que qualquer ser humano conheça todas as leis, absolutamente normas... Impossível. Se nós analisarmos, por exemplo, quando um cidadão vai numa concessionária de automóvel comprar um carro, né? Ele vai realizar ali um ato estritamente jurídico, que vamos dizer assim, ele vai celebrar um contrato de compra e venda de bem imóvel. Né? É óbvio que, primeiro, ele não conhece toda a legislação obrigacional que regula contratos de compra e venda. É óbvio que não. Né? Tampouco o vendedor, no mais das vezes. Mas, para além disso, né, então há aí, de alguma forma, para usar a tua expressão inicial, há aí um certo alijamento, né, do conhecimento do direito de ambas as partes, de um lado. Mas, de outro lado também, o direito, quando vai analisar esse ato, ele só vê direito. Né? Então, quando você, comprador do automóvel, está olhando lá a cor do carro, o status que o carro lhe confere, as facilidades, o consumo, a relação custo-benefício do carro, enfim, um conjunto de informações, vamos dizer assim, a base causal desse teu ato de compra e venda, obviamente, não é só jurídico, né? Contempla esse conjunto estético, moral, psicológico, tal, para a realização dessa compra. Então, aqui tem o direito também.
porque o sujeito ali, quando vai, sabe que ao dar o preço, receberá a coisa. Então, mas o que ele conhece do direito é exclusivamente isso. Ele sabe que se pagando, ele terá direito ao carro, né? Então, há alguns teóricos que dizem o seguinte, esse núcleo, de fato, né, ele é muito mais moral do que jurídico. Né? O que o jurídico confere aí vamos dizer assim, a certeza de que, se eventualmente ele pagar e não receber a coisa, ele poderá buscar nos tribunais uma reparação disso. Né? Mas, vamos dizer assim, o móvel, quer dizer, a essência desse ato tem muito pouco de direito. Né? E se nós submetermos esse contrato aos tribunais, o tribunal fará uma leitura exclusivamente jurídica, exclusivamente centrada no conjunto de disposições normativas que ambos os signatários do contrato não conhecem. É um paradoxo, né? É um paradoxo. Então, a gente encerra esse bloco segurando o paradoxo e voltamos já no próximo bloco para continuar essa conversa extremamente interessante sobre algo tão importante para as nossas vidas. Até já. Voltamos então para o nosso segundo bloco, hoje com o Dr. Manuel Camargo. Lembrando sempre que esse programa tem o apoio da Caixa Econômica Federal, através do incentivo da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba. Manuel, você estava nos mostrando um grande horizonte complexo do direito, ou seja, há uma suposição do conhecimento das leis pelo cidadão, que é uma impossibilidade total, ao mesmo tempo há a força da letra, né, como orientação, mas há também um aspecto de subjetividade daquele que julga. Perfeito. Ou seja, como é que se dá conta disso tudo? Então, eu acho que você delineou bem esse conjunto de dificuldades que hoje a população começa a reconhecer. E isto, de alguma forma, toca na própria legitimidade do judiciário, na legitimidade do direito. Né? Mas, para lhe dar um exemplo de como isto hoje começa a ser, essa perspectiva crítica, começa a ser encarada de forma mais acadêmica, mais científica, nós temos, entre tantos exemplos, o estudo, por exemplo, do Bruno Latour, né, que diz com todas as letras, né, que na sentença judicial há também a revista pornográfica lida pela mulher do juiz na noite anterior. Né? Ele diz isso para dizer o quê? Que a sentença judicial, a produção do direito, ela é resultante da confluência de um conjunto de elementos. Né? Quer dizer, vamos dizer assim, o direito ele é insuficiente para si próprio, né? De tal modo que confluem na produção de uma sentença, confluem na produção de uma lei, um conjunto de elementos que o direito, de fato, não consegue analisar. Né? Não tem aparelhagem metodológica para analisar. Então, é evidente que o temperamento, é evidente que a formação religiosa, que a formação moral, que a classe econômica, que esses elementos de ordem política acabam, de alguma forma, afetando a produção do direito, quer do ponto de vista da jurisprudência, quer do ponto de vista da lei. Esse entendimento, do meu ponto de vista, para além, vamos dizer assim, da importância dele num processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento do direito, esse entendimento do meu ponto de vista, quase que uma imposição ética. Por quê? Porque esse entendimento coloca os operadores do direito numa posição de humildade diante do real. Ótimo. E agora tem um olho que eu queria colocar na complexidade, que é a aceleração do mundo. Ou seja, como é que o direito, nos tempos que ele tem, principalmente no Brasil, eu não sei como é que funciona em outros países, como é que ele acompanha um mundo que acelera? Claro. Isso aí foi uma questão de uma
teórica importantíssima que chama Margaret Archer. Ela disse assim, sempre há um problema temporal na aplicação do direito. Sempre, vamos dizer assim, incide sobre nossas condutas, né, um direito elaborado anteriormente. Né? Não há uma concomitância. Né? E, portanto, o direito padece também, vamos dizer assim, de aberturas sistêmicas que viabilizem uma certa flexibilidade de tal modo que ele possa ter uma maior adequação à realidade, uma adequação empírica, né? Então, para que você tenha ideia, vamos dizer assim, os elementos estruturais do direito contemporâneo brasileiro, né, postos na Constituição, esses elementos estruturais são todos elementos formulados no século XIX. Cláusula de separação dos poderes, garantias individuais, são, vamos dizer assim, o que nós chamamos de cláusulas pétreas da Constituição, são elementos, vamos dizer assim, formulados numa ambiência completamente diferente do mundo que vivemos hoje. Né? Então, esse descompasso, obviamente, gera ruídos na efetividade do direito como um elemento regrador das relações sociais. Né? E tem casos de países que operam diferente? Então, o sistema do common law, como é um sistema mais, vamos dizer assim, vincado em casos, né? E ele tem uma densidade que nós chamamos mais material do que formal. Então, você tem uma capacidade de adaptação maior. Né? O nosso sistema é um sistema estabelecido em cima de leis. Então, você tem a lei e aplica o caso concreto. Né? Então, esse sistema é um sistema muito formal e muito estático do ponto de vista temporal. Né? Então, cada vez mais o nosso sistema ele está abrindo, vamos dizer assim, espaços para o que nós chamamos de uma racionalidade mais material. Né? Então, há, vamos dizer assim, abertura de espaços onde amplia-se um pouco mais o poder do juiz, amplia-se um pouco mais o poder das partes. Então, vamos dizer assim, o direito é um sistema racional formal e quanto mais aberturas ele tiver nesse formalismo legal, né, e considerar elementos empíricos, tanto mais ele terá adequação à realidade empírica. Né? Por isso que se postula um reestudo do direito a partir de um impulso que ele deverá ter no sentido de ampliar a sua racionalidade material. O problema, dizem, é que você corre-se o risco de reduzir a segurança jurídica, o que é um equívoco. Entendi. Né? Porque o common law, até me corrija, mas eu tenho a impressão que ele abrange os países da Grã-Bretanha, parte da Europa. Toda a tradição anglo-saxã. Tá. Exatamente. Então, aí você tem, quer dizer, quanto mais você trabalha próximo do empírico, né, tanto mais adequação o direito tem ao empírico. Né? E dá para perceber uma influência cultural grande, ou seja, a praticidade anglo-saxã moldando a civilização anglo-saxã e o direito trabalhando em sintonia com a sociedade. Claro. E veja, num país nosso que é multicultural por excelência, você tem uma visão diretiva que organiza a sociedade, né? Sem essa sociedade perceber que está organizada por isso, o que é pior. Né? O que é pior, exatamente. Porque poucas pessoas... vamos dizer assim, você tem, na teoria social contemporânea, você tem duas possibilidades de olhar sobre isso. O primeiro olhar, vamos dizer assim, o olhar da tradição estruturalista americana, que o direito ele é feito, vamos dizer assim, por um processo de consolidação, de institucionalização, para usar a expressão correta, né, do Parsons, dos valores morais.
Então, vamos dizer assim, a norma jurídica, ela surge de um processo de retirada do valor que está no sistema cultural e ingressa no sistema social na forma de norma. Então, o que acontece? A norma, a produção da norma é vista como algo que sai de cima para ser aplicado embaixo, né? Há outras leituras sociológicas que demonstram o seguinte, que a norma, na verdade, ela deveria ser, e na leitura de alguns sociólogos vamos dizer assim, a materialização de elementos que estão presentes na realidade. Né? Então, são duas perspectivas de leitura que importam em diferentes consequências, diferentes leituras. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, Marx, né? Marx entendia que, vamos dizer assim, a lei era produto, vamos dizer assim, das relações materiais de existência, portanto, produto do empírico. Né? Só que, na inteligência dele, ele entendia que ela se convertia num processo ideológico justamente para esconder o que estava aqui embaixo. Né? Então, tem aí algumas teorias olhando essa questão da produção do direito e relacionando isso aos diferentes sistemas jurídicos. Entendeu? E você acredita numa mudança a médio ou longo prazo? Paulo, a academia está... Eu vou lhe dar um exemplo. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando eu entrei na Universidade Federal do Paraná como professor, isso faz mais ou menos 20 anos, né, a teoria social clássica já era uma coisa muito desconhecida. Né? A teoria social contemporânea era praticamente inteiramente desconhecida. Né? Hoje, Habermas, Latour, Baum, Zizek, esses teóricos contemporâneos todos frequentam os corredores da Faculdade de Direito. Entendi. Né? Então, há uma oxigenação. Há uma oxigenação. Há um movimento crítico de reflexão e de tentativa de puxar o direito que está lá nas alturas para a realidade. Para a realidade. E se nós observarmos as últimas reformas, por exemplo, o Código de Processo Civil e alguns códigos novos aí, a gente sente que há vamos dizer assim, essa tendência a uma maior racionalidade material, uma racionalidade mais aberta. Voltada à prática. Então, agora, eu de fato acredito num processo evolutivo. É absolutamente fundamental para isso que os teóricos e os operadores do direito olhem-se no espelho, coloquem o direito na sua frente e digam, olha, o direito é tudo o que ele diz, o direito é tudo o que ele diz que não é. E ele é tudo o que... Ele não diz que é. Que não diz que é. Né? Eu estou repetindo aí uma frase de um teórico inglês do realismo crítico, o Alan Norrie. Tem uma questão que me chama a atenção também quando a gente observa o nosso país, em que você vê estabelecimentos de setores de jogos. Né? Então, o cidadão comum, ingênuo, ele não consegue fazer uma leitura adequada do que é Brasília, por exemplo. Eu brinco que os americanos são mais inteligentes, porque num deserto construíram Las Vegas, né? E ganham dinheiro com isso. Nós, numa região mais desértica, construímos um cassino que é muito caro, né? Porque você vê que não há uma operação das pessoas que estão ali em função... Enfim, claro que tem elementos fantásticos que estão ali, e o Brasil está de pé graças a essas pessoas, mas eu acho que há um descolamento entre o mundo real... Claro. E o mundo político, o mundo jurídico. Ou seja, é um jogo, é um game, na verdade. Sem dúvida. Eu acho que grande parte do que nós estamos afirmando em relação ao direito, nós podemos afirmar em relação à política, né? Aos procedimentos, à atuação política convencional, tal. Isso é absolutamente evidente, né, quando nós vemos o discurso político. Se você
se você assistir um programa eleitoral, né, e na sequência você ouvir uma entrevista ou uma análise de arte, uma análise sociológica em um outro canal, há um descolamento total. Né? Quer dizer, o discurso político é um discurso envelhecido, velho, ele perdeu a identidade. Né? O Klaus Hoff foi aluno do Habermas. Ele dizia o seguinte, falou assim, olha, o discurso político, ele necessariamente ele vai perdendo a sua aderência às reais demandas da sociedade. Por quê? Porque as demandas são distintas. E o discurso político ele precisa, vamos dizer assim, votos majoritários. Né? Então, numa democracia de massa, é muito comum um partido de extrema esquerda estar falando a mesma coisa que um partido de extrema direita. Por quê? Porque o partido de extrema direita e o partido de extrema esquerda, o da direita precisa votos do Movimento Sem Terra e o da esquerda, por outro lado, precisa votos da FIEP ou da classe empresarial ou coisa que o valha. De tal modo que, vamos dizer assim, a arquitetura e o funcionamento do mundo político contemporâneo precisa também de uma reforma estrutural. Né? Há um problema aí epistemológico grave. Né? Essa cegueira que eu me referi no direito é uma cegueira que nós temos em diversas áreas, né? Especialmente na política. Então, o que é necessário? Eu acho que é necessário nós repensarmos assim, com muito cuidado os métodos, né, a metodologia, os procedimentos de abordagem desse real. Né? Há uma escola contemporânea do realismo crítico que diz o seguinte, falou assim, olha, o real ele tem diversos níveis. Né? Você tem o nível do real, que é o real empírico, que é isso que você vê, tem o real factual, que são os efeitos desse real, né? Quer dizer, a água mata a sede, e há também o real propriamente dito, que é, vamos dizer assim, o substrato, aquilo que está no fundo, aquilo que faz o empírico ser empírico. Né? Então, esta é, vamos dizer assim, uma dimensão epistemológica do real, né? Do ontológico, que, de alguma forma, nos permite ver que o que caracteriza a pólvora não é aquele pó cinza, é o seu potencial explosivo. Né? Então, eu acho que há um problema aí de olhar, de um lado. De outro lado, há toda uma discussão também nesse âmbito entre epistemologia e ontologia, tal, né, que alguns teóricos contemporâneos estão trabalhando e que isso demandaria uma outra entrevista. Né? Ou várias, né? E você está reconvidado, né? Reconvidado a voltar aqui. Porque nessa perspectiva, só para concluir... Desculpe. Não, agora eu aqui vou ser o juiz. Não, estamos encerrando esse bloco e já voltamos aqui para aproveitar o gás do Dr. Manuel. Até já. Estamos voltando para o terceiro bloco do Reflexões, hoje com o Manuel Camargo, e eu queria colocar uma questão que eu acho que é rara, talvez no direito, que é o pensar a criatividade do direito. Da sua história, eu sei que você criou o conceito jurídico de reserva extrativista, eu gostaria de conhecer essa experiência. Você também foi o primeiro ombudsman do país, né? E eu sei que você está pensando um novo modelo de escritório. Então, queria que você nos contasse essa história. Quando eu estava... Nós terminamos o bloco anterior, dizíamos que você tem um problema aí de olhar o real. Né? Então, o Bhaskar, ele diz que, do realismo crítico, ele diz que o real é intransitivo, né? O ontológico. O epistemológico é transitivo. Então, você pode sempre mudar o seu modo de olhar o real. Né?
o direito, com todas as defasagens que tem, que nós conversamos do ponto de vista de tempo, do tempo, ele nos convida para novos olhares, né? E o novo olhar no direito sempre implica em inovações institucionais, inovações procedimentais, conceituais e tal. E a tua experiência como ombudsman? Então, a experiência com o ombudsman, né, foi muito interessante, porque foi quando assumimos o primeiro governo, vamos dizer assim, eleito de Curitiba, assume a prefeitura, né, nós passamos a pensar aí em criar instituições que, de alguma forma, viabilizasse a participação da sociedade no interior da espacialidade pública, né? Criamos, então, em 86, a primeira ouvidoria pública no Brasil. Inclusive, nós que pensamos no nome, né? O nome é, de alguma forma, Criação Tupiniquim. E 2 anos depois encaminhamos para a Câmara, conseguimos incluir um capítulo da Defensoria Pública na lei orgânica do município, com todas as garantias, e o Instituto das Ouvidorias se divulgou, aí, se universalizou no âmbito da administração pública brasileira. Lamentavelmente, vamos dizer assim, o que foi seguido foi exatamente o que nós não queríamos que fosse, que seria aquele projeto inicial que adotamos no município de Curitiba, que seria um ouvidor como instrumento de controle interno da administração, indicado pelo chefe do poder. Né? O que a gente queria é que, quando instalamos isso em Curitiba, o que queríamos era fazer uma experiência piloto. Se funcionasse bem, nós encaminharíamos para a Câmara. Município, para ser criada um ouvidor lá na Câmara do Município, com todas as autonomias e prerrogativas do ombudsman. Sim. Mas a história da administração pública brasileira é um tanto incerta, e hoje nós temos alguma coisa em torno de 1.500 ouvidores. A absoluta maioria são ouvidores internos e não ouvidores que exercem um tipo de controle externo. Por outro lado, o Brasil gestou uma modalidade nova de ouvidoria, que é uma ouvidoria efetivamente externa, da sociedade civil para exercer um controle sobre o Estado, que é uma experiência iniciada pelo município de Santo André. Então, vamos dizer assim, eu recentemente acabo de publicar um artigo, um capítulo de livro do IPEA, justamente estabelecendo uma tipologia dessas ouvidorias. O Brasil hoje, as ouvidorias constituem um mosaico de diferentes tipos de ouvidorias. Lamentavelmente, poucas são como o ombudsman. O ombudsman, o que era, Paulo? Era ouvido para a sociedade. Isso, né? Ouvido para a sociedade, vamos dizer assim, uma pessoa que tinha amplos, gerais e restritos poderes para exercer um controle da administração pública. O ombudsman sueco, por exemplo, é a única pessoa que pode interpelar o próprio rei. Então, lamentavelmente, isso acabou não acontecendo. Em Curitiba... E seria uma ferramenta de inovação constante da máquina pública. Perfeito. Né? Ou seja, você pode receber da sociedade a indicação, olha, tal imposto não funciona por causa disso, por causa daquilo, esse sistema não funciona porque causa isso, e você poderia estar, digamos, uma manutenção preditiva da máquina pública. Exatamente, né? Exatamente. Aliás, Paulo, o que eu quero lhe dizer é o seguinte, que todos os espaços públicos de participação popular dentro da administração pública têm essa função que você aponta, que é, de fato, vamos dizer assim, você estabelecer um diálogo entre demanda de sociedade civil e formulação de política pública, no sentido de aproximar, vamos dizer assim, a política pública dentro dos interesses majoritários da sociedade. De tal modo que ouvidorias e outros institutos de participação popular, do meu ponto de vista, são absolutamente fundamentais no aperfeiçoamento da política pública brasileira.
Fundamentalmente por quê? Porque também, tal como dizíamos no direito, esses espaços se constituem em, vamos dizer assim, aberturas dentro do espaço do Estado que vincula o Estado diretamente com a sociedade. O cânone partidário, o cânone parlamentar, é um cânone, vamos dizer assim, de relacionamento indireto. Né? A participação popular, não. Num conselho de saúde, num conselho municipal de saúde, você tem lá as diversas associações representativas da sociedade civil formulando política pública em diálogo com representantes do Estado e da área empresarial da saúde. Os conselhos de saúde, por exemplo, no Brasil, eles são compostos 50% usuários do serviço de saúde, 25% representantes das empresas de saúde e 25% representantes do Estado. Então, você tem um fórum de formulação de política pública que está diretamente relacionado à sociedade civil. Então, a participação da sociedade civil na formulação e controle de execução de política pública do meu ponto de vista, é algo que de fato qualifica a democracia. E indo para o teu espaço particular, você está com um novo projeto, né? Um novo modelo. Você está com eu, na verdade, se eu pudesse simbolizar o que está acontecendo na minha vida, eu estou pulando num transatlântico num bote salva-vida. Eu saí de um escritório da advocacia relativamente grande, talvez um dos maiores escritórios da advocacia aqui de Curitiba, para criar um espaço, né, de produção de advocacia absolutamente diferenciado. Né? Deixando claro que o navio não estava em perigo, não estava pegando fogo. Não, muito ao contrário. Né? Muito ao contrário. O navio propiciava todo o conforto dos grandes transatlânticos, piscina, ar-condicionado, etc. E eu pulei nesse bote salva-vida porque acho que esse bote salva-vida poderá alcançar lugares, rincões, riachos, onde não entra o transatlântico. Né? Então, vamos dizer assim, ainda que eu tenha que remar né? Sem o conforto de um transatlântico, né? eu resgato a plena liberdade de remar para onde eu quero, né? Ao sabor, vamos dizer assim, daquilo que a minha existência indica como sendo o melhor caminho. Então, o nosso escritório, ele pretende ser um espaço onde se pratica o comércio justo, né? A isonomia de linguagem entre cliente e profissional, onde o cliente só é recebido como cliente se ele adotar alguns padrões éticos que são condizentes com a ideia do escritório. Então, as grandes empresas que nos procuram devem e só poderão ser contratadas por nós se adotarem as metas do milênio. Né? Enfim, nós queremos estabelecer ali um espaço onde haja uma relacionalidade, onde, vamos dizer assim, o direito negado gere uma certa indignação, né, próxima à coisa mais radical que aconteceria nas nossas vidas, né? E que a gente tenha a possibilidade de, em face de um direito negado, mergulhar nessa realidade, mergulhar com paixão, mergulhar com tesão, né? Porque, vamos dizer assim, o sentido da nossa existência, ele se grandifica nesse espaço, né, de uma luta onde não haja a busca da confluência entre dinheiro e direito, mas entre direito e justiça, que foi o que nós conversamos. Desde o começo. Então, estamos, de alguma forma, aí regando um sonho que poderá ser, quiçá seja, né, pelo menos um signo de possibilidade para os novos operadores do direito, né, pensarem num exercício profissional
que seja de fato diferenciado. E conta aquela experiência daquele jovem que te Então, trouxe até eu acho que, de alguma forma, eu encontro, né, quando, assim, duas passagens emblemáticas na minha vida. A primeira, quando eu criei uma pequena... nós construímos, 4 amigos construíram uma pequena casa dentro da favela Vila Pinto, quando éramos estudantes do 2º grau, para ensinarmos os alunos da favela Vila Pinto, que eram alunos do colégio estadual próximo, que recebiam baixas notas, que reprovavam, etc. Então nós recebíamos ali esses alunos e durante o período da tarde nós ensinávamos eles, fazíamos as lições junto com eles, etc., de tal modo que nós estabelecíamos para os nossos afiliados ali, né, uma condição de igualdade em relação aos alunos mais em condições melhores que frequentavam a escola. Esse pequeno movimento acabou gerando, essa gotazinha acabou gerando quase um maremoto, porque isso foi no período da repressão e nós passamos a receber lá inúmeros jovens, né? A minha esposa, minha atual esposa, eu conheci lá nesse momento, porque eram jovens que acorriam e no auge da nossa experiência lá tínhamos, não sei se centenas, mas várias dezenas de alunos da favela e várias dezenas de estudantes aí da burguesia curitibana e tal, trabalhando lá. Então, essa é uma primeira experiência. A segunda experiência, a tua pergunta qual foi? Era experiências desse jovem que você está reencontrando agora no bote. Né? Então, logo depois que me formei, eu me formei na década de 80, final da década de 80, e eu criei um instituto em Curitiba, que era o Instituto Brasileiro de Defesa da Cidadania, o IBRAD, cujo objetivo fundamental era aparelhar os advogados dos movimentos sociais para atuarem em relação aos novos direitos criados pela Constituição de 88. Digamos, a gente já está meio que fechando o bloco, eu teria várias perguntas aqui, eu acho que você vai ter que voltar mesmo para poder explorar. Será sempre um grande prazer estar conversando com você. Mas uma coisa que eu vejo, que eu senti várias vezes, tem uma coisa de uma tradição, né? Seu pai era advogado, né? Ele influenciou nesse teu caminho? Então, Paulo, meu avô era desembargador, e foi juiz e desembargador, e meu pai foi advogado. Né? Eu acho que há um certo acompanhamento, né? Não quero frequentar Lacan nesse momento, mas há um certo acompanhamento dessa tradição. E quando eu me pergunto, né, o que, vamos dizer assim, marca e me identifica na história deles, porque tanto meu pai quanto meu avô exerceram o direito tradicional e de forma não tão crítica quanto a minha postura por conta da minha formação acadêmica, né? Eu encontro a ética. Eu acho que meu avô foi vamos dizer, um exemplo de magistratura ética e meu pai foi um exemplo de advocacia ética. Meu pai foi, durante muitos anos, advogado-chefe da Caixa Econômica Federal do Paraná, que, aliás, patrocina esse programa, e morreu sem condições econômicas, recebendo um bom salário como advogado, mas nunca, e tenho várias histórias assim, de demonstrações grandiloquentes éticas por parte do meu pai. E tenho também da história do meu avô, histórias assim cuja marca é precisamente a eticidade. E já quase no caminho do confessar, né? Me parece, Paulo, que o jovem Hegel estava certo. Né? A boa vida, né, ela só se constitui como tal se ela tiver
como base esta eticidade. Uma eticidade que te conduz à boa vida, né? Então, quando eu me lanço a esse bote salva-vida, o impulso fundamental é essa eticidade em busca de uma boa vida, que é a vida, vamos dizer assim, conduzida por esse impulso ético que te realiza como homem, como advogado, como cidadão, como pai, né? Tentando deixar o mundo melhor para aqueles que virão. E veja que a gente pode ter uma leitura de bote salva-vida como, na verdade, a serpente da sabedoria dando uma nova fisgada, uma nova aventura para a constituição de algo novo, né? E com essa ligação com o passado. Manuel, muitíssimo obrigado pela tua presença, né? Espero que vocês tenham gostado tanto e aprendido tanto quanto eu. Enfim. Eu queria te agradecer do fundo do coração por essa oportunidade. E eu acho que um programa como esse, Paulo, só podia ser feito por você. Então, muito obrigado e até a próxima. Um abraço, Paulo. Aí.